Respeito. Como é que isso é vivido aí na sua casa, na sua família, com os seus filhos? É sobre este tema que vamos falar hoje aqui em Cadê o Manual? Eu sou a Carolina Salles, psicóloga e coach e colaboradora aqui do Grandes Pequeninos. E respeito é algo que nós aqui do Grandes Pequeninos prezamos muito, é um valor para nós. E eu imagino que seja um valor para muitos papais, muitas mamães. E claro que a gente também quer criar filhos que também tenham este valor. Agora, como fazer para estimular o respeito nos filhos? O melhor caminho para fazer isto é respeitando os filhos. Sabe que as crianças, elas nascem com uma certa intolerância à falta de respeito. E o que elas fazem quando elas são desrespeitadas? Elas desrespeitam também. Isso vai acontecendo pelo aprendizado, isso vai sendo alimentado quando um desrespeita e o outro desrespeita e vai se aprendendo um estilo de relacionamento em que o desrespeito rege ali alguns momentos, rege algumas situações. E claro, a gente não quer que essa situação aconteça. Então, o melhor caminho para isto é praticando o respeito. E como é que a gente pratica o respeito? É importante que a gente observe como estamos vivenciando este valor na nossa vida, não só para com o nosso filho, mas em todas as ocasiões, em todas as situações. Sabe que eu tenho um amigo que tem um filho pequeno e uma vez aconteceu algo muito interessante. Ele ia passando numa guarita em que tinha zona azul e aí tinha duas possibilidades de entrar por essa guarita. Por um lado eram os moradores daquele condomínio e do outro lado eram as pessoas que estavam visitando e que então precisariam pagar a zona azul. Era numa praia e o pai, que é esse meu amigo, foi passar pela parte dos moradores, sendo ele um visitante. E aí o filho atrás disse assim para ele: pai, sabe que quando eu crescer eu vou respeitar esses guardinhas que ficam aí? Eu vou pagar a zona azul se eu não for morador de algum condomínio. E o pai ficou numa saia justa e numa situação de desconforto. Como explicar para o filho o que ele estava fazendo? Porque de fato ele estava desrespeitando uma norma, uma regra. E o filho, muito sábio, ali nos seus 6, 7 anos de idade, pontuou isto para o pai. E que situação desconfortável que a gente às vezes realmente pode ficar diante de uma criança quando a gente tem uma atitude que a criança já percebe que é de desrespeito. Por exemplo, passar no farol vermelho, por exemplo, ser desrespeitoso com alguém de um caixa, né, que está ali no supermercado. Enfim, como você tem respeitado as regras, as pessoas, porque as crianças observam, elas são ávidas observadoras e elas percebem o que é que você está fazendo ali no seu meio. Se você respeita, certamente ela vai observar este exemplo de respeito e vai praticar o respeito. Então, isso no seu dia a dia e para com ela, porque muitas vezes a criança faz algo que a gente discorda. E em alguns momentos, no momento de raiva, de desconforto, de frustração, pode ser que um pai ou uma mãe reajam de um jeito mais exacerbado e digam com mais agressividade na voz que não é para a criança fazer aquilo, ou eles reagem a um grito do filho com um outro grito. E naquela ocasião, o desrespeito foi instituído pelas duas partes. É óbvio que é um desafio manter a calma, manter a paciência quando a criança está ali fazendo e repetindo e fazendo algo que você discorda, que você percebe que não é adequado.
Agora, nesse momento, se você tem ali uma atitude também desrespeitosa, para dizer, não faça isto, não é hora, não quero assim, ela também vai se sentir desrespeitada, porque talvez você tenha tido esta atitude por conta de se sentir desrespeitado ou por querer que ela respeite algo ou uma regra. Agora você faz isso num tom que pode soar para ela desrespeitoso. E aí você não está educando para o respeito, e sim dando um exemplo de desrespeito, por mais desafiador que seja, e eu sei que é, principalmente quando o pai e a mãe já estão ali no limite, né, da paciência, da tolerância, você ser respeitoso, respeitosa neste momento. Agora é muito importante, então falar sim com firmeza, colocar sim o limite com firmeza, olhar nos olhos da criança. Agora, será que precisa aumentar o tom de voz? Às vezes a gente comunica com o nosso próprio corpo e a criança se sente desrespeitada quando a gente vai ali com mais ênfase. Então, como que a gente pode usar a nossa linguagem corporal para demonstrar respeito? Observe isto aí em você, como você está respeitando o mundo ao seu redor, qual é o exemplo que você está dando e como você está respeitando o seu filho e a sua filha. Certamente, se você observar e praticar o respeito, há uma grande chance de que você estimule esse valor tão rico, tão poderoso no seu filho, na sua filha. Experimente. E se você curtiu esse vídeo, deixa aqui o seu like, compartilhe, faça parte cada vez mais da nossa rede. Deixa aqui também o seu comentário, inclusive com um tema que você queira que a gente converse aqui. Nós vamos ouvir e com certeza vamos trazê-lo aqui para esse nosso encontro. Eu deixo também o meu convite para que você me siga nas redes sociais, Carolina Sales Oficial. Eu falo bastante para as mamães, para que elas fiquem dessobrecarregadas, mesmo com tantos afazeres. Essas mamães que trabalham, que têm a casa para cuidar, o casamento, a saúde, enfim, são tantos afazeres. Como ficar mais leve em meio a tudo isto? Se este assunto te interessa, vem comigo e me acompanha também lá nos meus canais no Instagram, no YouTube, no Facebook. Eu vou ter um grande prazer em tê-la comigo, em tê-lo também, porque se você, papai, quiser seguir, vai ser um grande prazer. Muito obrigada, nos encontramos num próximo vídeo. Tchau, tchau!